Olá, tudo bem com você? Como é bom estarmos de volta ao nosso estudo bíblico do Grande Conflito. E hoje vamos estudar a lição 3. A luz brilha na escuridão. É um estudo sobre o grande conflito que envolve o mundo todo. Sejam cristãos ou não. Esta semana vamos estudar o capítulo 3, Trevas espirituais na igreja primitiva. Bem, você pode ir a uma igreja adventista e conseguir o livro Grande Conflito, como esse aqui, para que você acompanhe a nossa lição. É importante. Bem, como nós somos historicistas, precisamos estudar a história e comprovar o cumprimento das profecias bíblicas. Mas sempre é bom lembrar que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nenhum outro livro está acima da Bíblia ou em paridade com ela. A Bíblia é a palavra de Deus. Bem, eu sou Manuel Caetano e este é o nosso canal, @elmensageiro. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe com seus familiares, seus amigos. Não esqueça de deixar o seu like, fazer um pequeno comentário, mesmo que seja apenas um amém, faça uma crítica. É relevante para que esta lição chegue a mais pessoas. E eu estou pedindo ajuda a cada um de vocês que ajude esse canal a chegar aos 1000 inscritos. Bem, antes de entrarmos na lição, vamos uma breve oração. Quem puder, curva a sua fronte e vamos orar. Senhor eterno Deus que estás nos céus, santificado seja o seu santo nome, ó Senhor Altíssimo Senhor. Perdoe nossos pecados. Por favor, Senhor, nós estamos estudando a lição da Escola Sabatina. Precisamos que Deus e o Espírito Santo estejam presente nesta gravação e presente a cada um que vai assistir esse vídeo, para que ele tenha compreensão, e eu também, dos seus ensinamentos, que a sua palavra seja escrita em nossos corações. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, então nós vamos começar a nossa lição do Grande Conflito, capítulo 3, e temos o verso para memorizar, e o nome da nossa lição é A Luz Brilha na Escuridão. O verso para memorizar, Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. João 12:35. Nós temos a leitura da semana, que é muito importante, que a gente leia, estude com todo cuidado, para que tenhamos a compreensão da Escola Sabatina. Bem, então, nesta semana, vamos estudar o capítulo 3 de Apocalipse e da nossa lição. O envolvimento da Igreja Apostólica do primeiro século depois de Cristo e o pós-apostólica no grande conflito entre Deus e Satanás. A era das trevas, o tempo da escuridão e da falta de conhecimento. A Igreja sofreu a mesma tentação que Adão e Eva, em que Satanás disse a Eva: certamente não morrerás. Adão e Eva desobedeceram a Deus, acreditando em Satanás, mesmo depois de serem, durante séculos e anos, advertidos, nós não sabemos o tempo, pelos anjos no Éden. De quem era Satanás? O mesmo aconteceu no início da igreja primitiva e nos dias de hoje, pondo em dúvida a palavra de Deus e aceitando o engano, fazendo um acordo entre os mandamentos de Deus e as doutrinas e enganos de Satanás. Satanás esforça-se para permitir sua continuidade a qualquer preço, inserindo nas igrejas falsas doutrinas,
é o que vamos estudar nesta semana. E a lição desta semana destaca 4 itens principais. Primeiro, quando a Bíblia descreve o contraste entre a luz e as trevas, para que o povo de Deus não seja levado pelo engano. Segundo, desde o início da igreja primitiva, o diabo pressionou a igreja, a induzindo ao erro, ou fazer concessões em relação aos pontos das verdades de Deus que estão na Bíblia. 3. Comprometer a verdade equivale a atrair a Deus e destruir a essência da verdade. 4. A única maneira da igreja sair vitoriosa no grande conflito é permanecendo fiel à revelação divina em Jesus Cristo e à palavra sagrada de Deus. Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo", enquanto ele estava aqui. E disse mais aos seus discípulos: "Vós sois a luz do mundo." E eles começaram a iluminar o mundo. Mas Satanás começou a impor um mundo de trevas, atrapalhando o andamento da palavra de Deus. As artimanhas de Satanás são graves e ele não desiste de forma nenhuma. Na nossa lição de domingo, concessões à estratégia sutil de Satanás. Qual é a diferença entre o caráter de Jesus e o de Satanás? Em João 14,6 e João 14,8, 44. Jesus é a verdade, é o pai da vida. E o diabo é o pai da mentira, do engano, do sofrimento, da dor, da morte. Ao lermos Provérbios 23, compara a verdade à sabedoria, a disciplina e a inteligência, e não as vendas por preço algum. A verdade é um tesouro a ser adquirido a qualquer custo e não deve ser abandonada de forma nenhuma, seja qual for a intenção. A verdade nos leva a reconhecer os nossos próprios erros. Quanto mais uma pessoa se aproxima do Salvador e quanto mais ele estuda a palavra de Deus, melhor ela entende a verdadeira natureza das coisas. Em João 17,17, santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Hoje em dia, usam muito este verso na política para mostrar a diferença entre o mal progressista e a tradição dos conservadores. Mas este não é o contexto do verso. Então o que é? Santifica-os na verdade. Em grego, hagiazo, considerar como santo. Reservar para propósitos sagrados, consagrar, tornar santo. Todos nós devemos orar pedindo ao Espírito Santo sabedoria e conhecimento da palavra de Deus, nos instruindo na tarefa de levar o Evangelho eterno aos 4 cantos da terra. Satanás usou as Escrituras para atacar Jesus no deserto, mas o Salvador resistiu em cada ataque com o escudo da verdade, dizendo: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, deixando Satanás sem ação. Bem, Jesus, em sua missão na terra, ensinou seus discípulos e os preparou para a sua missão. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo, enquanto ele estava aqui. E olhando para os discípulos, disse, antes de sua ascensão: vós sois a luz do mundo. E eles começaram a iluminar o mundo, mas Satanás começou a calar as trevas, atrapalhando o andamento da palavra de Deus. Foi um período muito triste.
A Era das Trevas foi o período em que o papado foi estabelecido dentro do cristianismo. A igreja de Éfeso, a igreja iniciante que vai do ano 31 a 100, Jesus dizia: assim sofrestes e tens paciência e trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Foi um período sofrido. Sofreu perseguições por parte dos judeus e depois por parte dos romanos. Depois nós temos a segunda igreja, a igreja de Esmirna, que vai do ano 100 ao ano 313, e Jesus disse: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, quer dizer, 10 anos. Sejam fiéis até a morte, e vos darei a coroa da vida. Nessa profecia, um imperador romano promoveu uma perseguição ferrenha durante 10 anos. E os demais imperadores também fizeram perseguições aos cristãos. O diabo estava por trás desses imperadores. Vamos à lição de segunda-feira. Lobos vorazes. Leia Atos 20, 27 a 32. Que advertências específicas o apóstolo Paulo deu aos líderes da igreja de Éfeso a respeito da apostasia vindoura. Jesus advertiu que heresias e falsas doutrinas entrariam na igreja. O propósito de Paulo era preparar a igreja para o que estava por vir. Nós podemos ler em Atos 20, 27 a 32. Se você puder, pause o vídeo e leia. Aqui nos versos 29 e 30, eu sei que depois de minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo já profetizava o que viria depois de sua partida. Pela experiência que o Espírito Santo lhe deu, Paulo era um tutor das igrejas que fundou e já enfrentava a apostasia no seu tempo, dentro das igrejas. Com a sua partida, os lobos vorazes se apossaram da igreja. Paulo faz um paralelo com Jesus Cristo de ser um bom pastor. Os lobos vorazes representam os judaizantes e os paganistas, que alterariam radicalmente o cristianismo nos séculos vindouros. E foi o que aconteceu literalmente. Ao lermos o capítulo 3 do Grande Conflito, que nessa versão é chamado de escuridão. Eu deixo sempre marcado que é mais fácil para chegar lá. O início do capítulo 3 do Grande Conflito podemos ler. O apóstolo Paulo declarou que o dia de Cristo não viria sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, ao qual se opõe e se revela contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Adicionalmente, o mistério da iniquidade já opera. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3, 4 a 7. Mesmo naqueles primeiros tempos, o apóstolo viu insinuando-se na igreja erros que preparariam o caminho para o papado. Pouco a pouco, o mistério da iniquidade levou avante sua obra enganadora. Os costumes do paganismo tiveram ingresso na igreja cristã. Embora restringidos durante algum tempo pelas terríveis perseguições que a igreja teve de suportar,
sobre o mesmo paganismo. Cessando a perseguição, o cristianismo pôs de parte a humilde simplicidade de Cristo em troca da pompa e orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos. A conversão nominal de Constantino causou grande regozijo. Progrediu rapidamente a obra de corrupção. O paganismo, que parecia ter sido vencido pelos cristãos, se tornou vencedor, com suas doutrinas e superstições que se incorporaram à fé dos professos seguidores de Cristo. Este compromisso entre o paganismo e o cristianismo resultou no homem do pecado, predito na profecia. Aquela falsa religião é a obra-prima de Satanás. Seu esforço por sentar-se sobre o trono e governar a terra segundo sua vontade. E Jesus, na tentação do deserto, disse: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Uma das principais doutrinas do paganismo é que o Papa está investido de autoridade suprema sobre os bispos, pastores e todo o mundo, se intitulando como se fosse Deus. Existe um grande número de pessoas que se ajoelham aos seus pés, como se ele fosse Deus. Vamos então para a lição de terça-feira. Protegidos pela palavra. O que nos protege contra os enganos de Satanás? João 17, 15 a 17 e Atos 20, 32. Somente a palavra de Deus edifica e santifica. Ela nos protege dos enganos satânicos. Ao estudar a Bíblia, todos os dias em comunhão com Deus, você está se distanciando dos enganos de Satanás. A lição exprime de uma forma bem didática a prática e inspiração das Escrituras. A Bíblia é a revelação infalível da vontade de Deus. Ela representa o plano do céu para a salvação da humanidade. Uma vez que toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Não algumas partes, ou algumas partes mais do que outras. Toda a Bíblia deve ser aceita como a palavra de Deus. Caso contrário, a porta está escancarada para o engano. Muitas pessoas, e até pastores, têm uma parte da Bíblia que se leu, serve para a sua vida, então ela é inspirada. Mas se ele passa adiante, não é inspirada. A inspiração para algumas pessoas, em partes, por isso, dizem que a Bíblia contém a inspiração da palavra de Deus, e não toda a Bíblia. Isso é o plano de Satanás, induzindo o cristão ao engano. A Bíblia revela o amor de Deus por suas criaturas, dando luz para enfrentar a luta entre o bem e o mal. Expõe as ilusões e os enganos do diabo. Grandes enganos de Satanás entram na igreja desde a igreja primitiva até os dias de hoje. A troca do sábado pelo domingo, que foi profetizado em Daniel 7,25, que diz: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles lhe serão entregues na sua mão, por um tempo e tempos e metade de um tempo.
O quarto mandamento, além de ser o selo da lei, é o único que fala de tempo. Constantino assinou o decreto, a guarda do domingo, em homenagem ao Deus Sol. A partir desse tempo, o domingo foi substituindo o sábado até se tornar obrigatório, levando muitos cristãos à morte e à perda de todos os bens. A partir de 538, o papado iniciou a grande perseguição aos cristãos. A Bíblia passou a ser proibida. Somente os padres e bispos podiam ler e a interpretar de acordo com seus gostos. Então deu início à Era das Trevas, a escuridão do conhecimento e da palavra de Deus. O cristão era proibido, eram apontados as autoridades, perdiam todos os seus bens, apontados por seus próprios familiares. Eram presos, torturados e mortos, queimados. Mas quanto mais sangue era derramado, mais cristãos floresciam. O povo de Deus desprezava a própria vida, mas não negava a sua fé em Cristo. Um povo se sobressaiu. Foram os valdenses, que se refugiavam nas montanhas, em grutas, duplicavam partes da Bíblia e as crianças decoravam os capítulos inteiros, desciam até os agricultores e pregavam o Evangelho. Muitas delas levavam folhas da Bíblia no forro de suas roupas para dar aos que pediam, para não serem detectados pelas autoridades. Foi graças aos valdenses que temos a Bíblia que agora podemos ler. Lembrando que tivemos o massacre de São Bartolomeu, que a Igreja Romana os enganou dizendo que podiam professar sua fé em Cristo Jesus. E naquela noite, bispos, guardas, autoridades, padres, assassinaram mais de 3.000 cristãos e ficaram expostos por 3 dias. Até uma moeda foi feita pelo papado em homenagem à morte dos cristãos. Bem, se tivesse tempo, faria páginas narrando a crueldade da Igreja Romana em que Satanás a comandava. Vamos para a nossa lição de quarta-feira. Raciocínio humano separado das Escrituras. O Espírito Santo opera através de nossa mente. Ele nos convida a explorar os mistérios do universo. No entanto, a clareza e agilidade do raciocínio humano é incapaz por si só de descobrir a verdade das Escrituras. A verdade não é uma questão de opinião humana, mas uma questão de revelação divina. Qual é a estratégia satânica do engano? Provérbios 16, 25, Juízes 21, 25, Isaías 53, 6. Satanás busca enganar as pessoas que decidem fazer o que é certo aos seus próprios olhos, sem tomar conhecimento da verdade e da vontade de Deus. Bem, Satanás busca enganar as pessoas que decidem fazer o que é certo aos seus próprios olhos, sem tomar conhecimento da verdade da palavra de Deus. A lição diz: um dos enganos mais eficazes do diabo é nos levar a crer que o raciocínio humano, sem a ajuda do Espírito Santo e sem a base da palavra de Deus, é suficiente para entender a vontade divina. É um grande engano. Pode haver um caminho que pareça certo para nós, ou mesmo para culturas inteiras, mas pode ser totalmente errado aos olhos de Deus. A lição conta a história do pastor e sua esposa de fazer uma trilha sem um guia, acreditando na sua própria capacidade de fazer o caminho de volta. Isso é o maior engano
É um risco em se perder e até ser morto, quando não se sabe e não se tem prática do conhecimento do local. Eu fiz durante mais de 15 anos trilhas pela Amazônia, tanto pela terra como pelos rios. Eu produzia programas do Eco Brasil, fiz 900 programas, o programa era meu, era exibido na TV. Fiz 19 documentários para a ONU e BBC. Tenho muitas histórias sobre essas trilhas, tanto em rios como em terra. O Rio Amazonas, em certos lugares, tem mais de 20 quilômetros de largura, cheios de ilhas, e muitas são habitadas. O meio de transporte é chamado de montaria. É uma pequena canoa fina feita de um pau só. Sem um guia, ficaria dando volta pelas ilhas e não conseguiria mais voltar. Por terra, que parece ser mais fácil, é pior ainda. Tem vezes que pensamos que estamos em terra firme, mas na verdade estamos sobre um capim rastejante, muito unido, que esconde um lamaçal por debaixo de nossos pés. Se afundar sem ajuda, não consegue mais sair. É preciso conhecer as partes mais claras das árvores, inclinações dos galhos, das folhas, marcar com o facão por onde passa e ter muita noção e orientação de um norte e sul. E essas trilhas levam às vezes mais de 5 dias a pé. A alimentação na floresta é muito complicada. Tem que saber o que se pode comer e o que não se pode comer, olhando para os passarinhos. Tem que ter um saco no bolso de argila, porque se comer algo errado, tem que comer argila para não morrer envenenado. Bem, de volta para a lição, o autor deu o exemplo de trilhas para demonstrar que sem Deus, o Espírito Santo, não existe vida. Nem conhecimento, nem a palavra de Deus pode ser entendida. Se usamos de nossa inteligência apenas para estudar a Bíblia, sem o Espírito Santo, não passamos de cegos. Lemos e lemos, estudamos, mas não compreendemos e criamos interpretações ao nosso próprio gosto. Sempre vão estar em desacordo com a Bíblia. Quantas vezes eu, ao conversar com um irmão de outra denominação, ao ler a Bíblia, um versículo apenas, e eu perguntava: o que a Bíblia está dizendo? Qual é a sua explicação? E ele dizia: a sua explicação estava totalmente fora da Bíblia. Então, é nesse momento que eu aproveito para explicar, mostrando a própria Bíblia. Aí ele dizia: mas era tão fácil, e eu não conseguia ver. É por isso que é necessário que estudemos a Bíblia com o Espírito Santo, e quando não conseguimos, pedimos ajuda a pessoas que estudaram a Bíblia e têm uma boa compreensão da Bíblia, principalmente sola Escritura. A Igreja Adventista, ela fornece professores, livros, estudos bíblicos gratuitamente. É só pedir. Você não vai gastar um centavo. O professor ou uma pessoa da igreja vai na sua casa, no seu horário que você pedir, para lhe ensinar. Viu como é fácil? Bem, vamos então para a nossa lição de quinta-feira, a batalha pela mente. De acordo com Paulo, quem cegou o entendimento dos incrédulos? Como o entendimento pode ser aberto? Quem está por trás da obra das trevas? Quem lidera a obra da luz? 2 Coríntios 4, 3 a 6. Satanás cega as pessoas quando as impede de estudar a palavra de Deus. Ele ocupa a mente delas com outras coisas e as afasta da verdade. O Evangelho abre o caminho do entendimento. Ele é a vida, a luz que resplandece nas trevas. O Verbo que se fez carne. Ele é a luz da humanidade. A principal obra de Satanás é cegar
obscurecer a mente das pessoas. Ele as afasta do estudo da palavra de Deus, ao transtornar os poderes da mente por meio de excessos físicos e mentais. Ocupa a mente com coisas da vida e apela para o orgulho e a exaltação pessoal. O grande conflito, no capítulo 3 diz: dias de perigo para a igreja. Desde o início, Satanás introduziu os seus enganos na igreja até os dias de hoje e vai continuar cada vez mais. O evangelho perdeu-se de vista. Era ensinado a confiar nas próprias obras para a expiação dos pecados. Jesus saiu de cena na mente do povo, tanto naquele tempo como nos dias de hoje. Eles passaram a acreditar em relíquias, penitências. O perdão papal era tido como o Deus do céu, da terra e das profundezas. Os bispos e padres tinham poder para perdoar pecados. Foi generalizado a adoração de imagens e se acendem velas perante elas. E até se ajoelham diante das imagens. Podemos ver isso nos dias de hoje. Essas falsas doutrinas entraram nas igrejas e continuam entrando. A imortalidade da alma, a adoração aos santos, o purgatório, as indulgências, com a promessa do perdão dos pecados passados, presentes e futuros. A ceia foi substituída pela missa na comunhão. O vinho e o pão se transformam em sangue e no corpo de Cristo, literalmente. Jesus é crucificado em cada missa. Em muitas outras falsas doutrinas, o papado tornou-se o déspota do mundo. Reis e imperadores se curvavam a seus pés. O povo não tinha mais acesso à Bíblia. Hoje está acontecendo o mesmo e vai cada vez mais. Mas, nos dias de hoje, o povo tem a Bíblia gratuita para todo lado. Estudos bíblicos são oferecidos pela Igreja Adventista com os livros e Bíblias gratuitas, professores que se deslocam à casa dessas pessoas para os ensinar. Hoje em dia, não tem o conhecimento porque não quer, porque se acha autossuficiente. Na verdade, são cegos, estão perdidos, incapazes de conhecer a verdade. Muitos têm oportunidade, mas escolheram não crer. Mal sabem que Satanás cegou os seus olhos. O reino de Satanás é o reino das trevas. Deus trabalhou para restabelecer sua verdade, a fim de salvar o maior número possível de pessoas. Sua vontade é salvar a todos. Por essa razão, sua igreja remanescente é fiel. Colabora alegremente para ajudar a disseminar a verdade, irradiando a sua luz. O Evangelho é o único meio de expor os enganos do acusador. A palavra de Deus é o caminho, é a luz para sair das trevas. Jesus disse e continua dizendo aos quatro cantos da terra: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Bem, até a próxima lição, que tem como título A Luz Brilha na Escuridão. Eu espero você lá. Até mais.